Bem, pessoal, essa semana nós tivemos na ADEME uma reunião bastante importante, onde tratamos da Lei 13465 de 2017 como instrumento de desenvolvimento imobiliário. Ao longo dessa reunião, nós vimos toda a evolução, desde os loteamentos abertos, passando pelos loteamentos de acesso controlado, até chegar na lei de condomínio de lotes, e fizemos a extrapolação dessa lei para poder tratá-la nos grandes condomínios, ou seja, que ela não fique apenas restrita aos loteamentos, aos condomínios de lotes onde as unidades imobiliárias recebem construções unifamiliares, e sim que ela possa, esses lotes, esses grandes lotes possam receber uma outra incorporação dentro da incorporação dos condomínios de lotes, que é um condomínio edilício, como a gente vai ver aqui no debate. Então, logicamente que a lei não está esgotada, ou o debate da lei não está esgotado em si, mas a gente avançou bastante e com grandes argumentos jurídicos, que a partir daí a gente pode desenvolver para cada um dos empreendimentos que forem estudados. Então, vamos tratar de condomínio de lotes dentro da Lei 13465, né? E, e vamos fazer também uma extrapolação para os supercondomínios, logicamente utilizando todo o arcabouço jurídico brasileiro, né, já consolidado, que é a Lei 4591 de 1964, o próprio Código Civil e a Lei 4864 de 1965, que trata dos desdobramentos das incorporações imobiliárias. Então, como eu falei, o palestrante é altamente qualificado, que é o Marinho Kerner, que além de ser registrador de uma grande cidade de São Paulo, é também um grande conhecedor da área imobiliária, autor de livros, entre eles esse aí, o condomínio de lotes, loteamentos fechados, né? E também é professor. Como debatedor, eu participei, o Austin Marx e também o Guilherme Guerra. Na reunião estavam os principais registradores da região metropolitana do Recife e um grande número de advogados da área imobiliária. Então a reunião foi bastante rica e muito detalhada. O debatedor debateu desde a Lei 6766 de 1979, que é a lei dos loteamentos, passando pelos condomínios fechados de acesso controlado, né, que em uma época no Brasil teve uma grande expansão. E finalmente a gente tratou da lei de condomínio de lotes, lei 13465, que é uma lei que vem juntamente com todo o arcabouço jurídico na área imobiliária, ela vem praticamente sanar todos os nossos problemas que a gente tinha quando a gente tratava desses grandes condomínios. Então, eu acabei esquecendo que, além dos registradores, dos advogados, também participaram da reunião um bom número de empreendedores, com um debate altamente ativo. E na próxima tela agora, que eu vou mostrar, é um exemplo do objetivo final da reunião e aonde queremos chegar, que são os grandes condomínios, onde a gente possa, num planejamento, utilizar a Lei 13465 para fazer a projeção desse condomínio, com grandes vantagens, porque você não precisa inicialmente fazer as aprovações dos projetos, e sim fazer a aprovação do condomínio de lotes e da destinação de cada um daqueles lotes. Vamos ver o exemplo e vamos partir para o debate em si. Nosso exemplo, que é o objetivo final do nosso debate, né? Que na realidade isso aqui é um condomínio de lotes, de grandes lotes, onde o empreendedor criou uma infraestrutura para atender a todos os lotes, e em cada um deles, dependendo lá da instituição do condomínio inicialmente, cada um desses grandes lotes pode receber uma incorporação dentro da incorporação de condomínio de lotes diferenciada. Por exemplo, no lote 3 pode ser um shopping, no lote 4 pode ser uma incorporação residencial, no lote 1 pode ser um edifício garagem, etc. Eu estou aqui dando exemplos genéricos. Também, nos condomínios de lotes, há a possibilidade de fazer lotes
individuais para unidades unifamiliares. Ou, num projeto mais arrojado, pode ter até as duas coisas, tanto loteamentos para casas, como tanto lotes para casas, como lotes para grandes prédios, etc. Né? Então, cada caso é um caso que precisa ser estudado no momento que o projeto estiver sendo analisado. E vamos ao debate a seguir com o palestrante, os debatedores e a participação de empreendedores, arquitetos, advogados, etc. Fiquem até o final, que o debate é realmente muito rico e bastante interessante. Vamos lá. Ótimo. Querido Marinho, a palavra é sua. Agora sim, com som. Bom, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Como eu disse, uma recepção sempre muito calorosa estar aqui com vocês, ainda que à distância e aparentemente aqui está um pouquinho mais frio do que aí. Mas é um prazer estar retornando aqui para esse encontro. Eu acho esse modelo de vocês realmente um modelo muito bacana, muito bem pensado, porque une as várias pontas, os vários profissionais e os vários interesses que vão gravitando em torno aí dos temas de direito imobiliário, né? Pegando tanto a parte dos registros quanto a parte dos engenheiros, a parte de mercado, enfim, todos os profissionais que trabalham com essa área. Então, esse encontro é interessante, né? Já cumprimento também o Guilherme aí, agradecendo o convite que ele me fez diretamente, o Washington também entrou em contato comigo, a gente já conversou algumas vezes, é sempre um prazer trocar umas ideias com ele, e agradeço, aliás, os elogios aí, toda a fala do Washington, realmente de uma grande gentileza, e o Vila, né, nem temos que dizer, todos que são da área aí de registro de imóveis, passam aí pelas obras dele, conhecem o perfil dele, as aulas dele, enfim, e além de um profissional sensacional, uma pessoa fora de série. Parabéns aí para vocês, né, realmente por essa oportunidade. Então, dando a gente. Também já deixo uma novidade, né, como foi comentado aí do livro de condomínio. A novidade é que eu estou publicando agora o Manual do Registro de Imóveis e ele deve sair publicado, acredito que entre a metade de agosto e o começo de setembro, né? Vai sair pela Revista dos Tribunais. Então, quem tiver interesse depois de uma obra mais geral sobre registro de imóveis, vai sair publicado. Bom, dito isso, então, passando aqui para o nosso tema, realmente o condomínio de lotes ele é um tema assim muito interessante e, de fato, eu diria até que desde a vigência da lei ele tem sido utilizado até de uma maneira um pouco tímida, assim, talvez a gente ainda não conseguiu extrair todas as potencialidades dele. Particularmente o que foi colocado, que seria interessante trazer para a reunião, seria trabalhar uma relação entre os condomínios de lotes e a ideia de subcondomínios. E aí acredito que isso viria bem ao encontro da questão que o Washington propôs com relação pensando num condomínio de uma estrutura um pouco maior. Só para a gente, apesar de a gente já ter trabalhado o básico na reunião anterior, e como já faz um certo tempo, não sei também se todos estavam, eu acho que é sempre bom para a gente ter um certo desenvolvimento lógico aqui do tema, a gente trazer alguns conceitos fundamentais antes de entrar na parte específica de hoje, né? O condomínio de lotes ele causa uma certa confusão e uma certa perplexidade, porque quando você olha fisicamente o empreendimento, então você vai lá ver um empreendimento cercado, você vê uma portaria, você ingressa nesse empreendimento, ele tem ruas, por assim dizer. Nessas ruas você tem casas, até geralmente sem muro, e uma área de lazer, uma praça ou qualquer coisa do tipo. Então, olhando fisicamente para aquele empreendimento, para aquela situação fática, aquele dado da realidade, você não sabe dizer o que é aquilo. Ele pode ser um loteamento de acesso controlado, ele pode ser um condomínio de casas, ou ele pode ser um condomínio de lotes. A aparência dele é exatamente a mesma em todos os casos, mas juridicamente há uma diferença muito grande entre essas três figuras, né? E a confusão é tão grande que existiram autores mais antigos
e pasmem até autores mais novos, que até falam em loteamento condominial, ou condomínio por loteamento, de certo modo, misturando e embaralhando esses conceitos que são, do ponto de vista jurídico, bem diferentes. Então, basicamente, o que nós temos, né? Nós tínhamos já no nosso sistema jurídico duas grandes maneiras de aproveitamento do solo, de modo a constituir um empreendimento. De um lado, nós tínhamos o parcelamento do solo, regido pela Lei 6766 de 79, que se executava por meio do desmembramento ou do loteamento. Então, basicamente, a ideia de um parcelamento do solo era a ideia de uma subdivisão de uma gleba, ou seja, de uma parcela intocada e não loteada previamente e que ainda não estaria devidamente urbanizada. E essa gleba, então, era sujeita a uma subdivisão, criando-se lotes, e o loteamento ele gera a abertura, o prolongamento ou a modificação de ruas, ou seja, ele interfere no sistema viário, ao passo que o desmembramento ele não gera essa interferência no sistema viário. Então, você subdivide a gleba em vários lotes, mas você não tem a abertura de uma nova rua, ou a modificação de uma rua já existente. Então, uma grande questão que ocorre no parcelamento do solo, em especial no loteamento, é que essas áreas previstas no Memorial do Loteamento, como ruas, logradouros públicos, praças, espaços livres, equipamentos urbanos ou comunitários, a partir do momento em que se registra o loteamento, pelo artigo 22 da Lei 6766, essas áreas passam automaticamente à propriedade do município, né? O que se chama de teoria do concurso voluntário. Ela passa a ser de propriedade daquele município. Então, você cria áreas públicas. E aí, quando se começou a pensar na ideia de fechar, porque, assim, basicamente, o parcelamento solo ele foi pensado para ser aberto. Então, você cria um novo bairro, é muito comum, a gente vai numa cidade, vê aquele bairro novo nascendo, basicamente aquilo decorreu de um loteamento, ele é todo aberto, você entra em qualquer uma das ruas e tem as casas diretamente nas ruas. Ele foi pensado para ser aberto. Só que em diversas cidades, especialmente por uma questão de segurança ou mesmo por uma questão de querer uma certa exclusividade, começou-se a ter a ideia de fechar esse empreendimento. E aí, quando você tem um parcelamento do solo, você tem um problema inicial que é basicamente o fato de que ele gerou áreas públicas. Então, como que eu fecho áreas públicas? Como que nós, enquanto, vamos dizer assim, moradores daquele empreendimento, como que a gente passa a se utilizar de forma exclusiva de uma área pública? E aí começou, então, como é muito comum, o mercado ele imagina o produto que ele deseja, ele verifica a necessidade dos consumidores e os juristas são chamados para que eles deem uma resposta de como estruturar aquilo no plano jurídico e, para quem milita na área de registro de imóveis, e como levar isso ao cartório, porque não basta estruturar uma operação jurídica, ela precisa ser publicizada, ela precisa ser registrável. Então, um dos caminhos foi exatamente buscar leis municipais que reconhecessem a possibilidade de fechamento desses loteamentos e se fazia o trespasse dessas áreas públicas por meio dos instrumentos de direito administrativo, como concessão de uso, ou permissão de uso, ou mesmo a concessão de direito real de uso. Esse foi um dos caminhos adotados. Mas também muitas pessoas pensaram, bom, mas nós temos lá na Lei 4.591, de 64, que é um dos outros grandes sistemas de aproveitamento do solo, nós temos a figura do condomínio edilício. E o condomínio edilício, ele gera uma situação diversa do parcelamento do solo. Por quê? O condomínio edilício, na verdade, ele cria vamos dizer assim, uma dualidade de direitos em que você tem a propriedade exclusiva sobre uma parte privativa desse empreendimento. Então, por exemplo, o exemplo mais fácil de se pensar é um prédio de apartamentos. O apartamento ele é a unidade autônoma e ele é objeto de propriedade exclusiva. Quem é dono de um apartamento tem direitos, basicamente, como quem é dono de uma casa na rua, embora vá ter algumas limitações por decorrência de uma outra situação, que é o fato de viver em comunidade. Mas, basicamente, o direito sobre o apartamento é um direito de propriedade exclusiva, de propriedade privativa. Só que existem outras áreas nesse condomínio
que são chamadas de áreas comuns. Então, pensando no prédio, você tem basicamente os corredores, os elevadores, escada, portaria, enfim, algum espaço de lazer, uma área gourmet. Essas áreas comuns, elas são objeto de compropriedade, de condomínio de todos os proprietários desse empreendimento. Então, na figura do condomínio edilício, você junta dois direitos: o direito de propriedade exclusiva sobre o apartamento, por exemplo, junto com um direito de compropriedade ou de condomínio sobre essas áreas comuns. E esses dois direitos, eles são ligados um no outro e não se pode separar. Eu não posso ser dono simplesmente do apartamento e não ter nenhuma fração nas coisas comuns. Pois bem, então a Lei 4.591 previa essa possibilidade do condomínio edilício, e ela previa mais. Ela previa no artigo 8º, a linha A da mesma lei, ela previa a possibilidade de você criar um condomínio de casas. Então, se pensou, bom, então, se é possível criar um condomínio de casas, esse nosso problema pode ser resolvido não com parcelamento do solo e com o fechamento do condomínio, mas sim com um condomínio de casas, né? Que já vai ter uma série de benefícios, inclusive porque eu posso cobrar a cota condominial, a lei garante esse direito nos condomínios edilícios, e isso, em contrapartida, é um grande problema no loteamento de acesso controlado. Só que qual que era o problema? A Lei 4.591 ela se estruturou em cima da ideia de edificação. Então, basicamente, perante essa lei, o raciocínio é o seguinte: eu posso ter um condomínio de um prédio, ou de mais de um prédio, no caso torres, ou eu posso ter um condomínio de várias casas. Só que a unidade autônoma aqui não é o terreno. A unidade autônoma é a casa e o terreno apenas é uma área de uso exclusivo que é como se fosse, não é bem isso, mas é como se fosse uma espécie de anexo dessa casa. Ele compõe também os direitos da unidade autônoma, mas a unidade autônoma em si é a casa. Isso gerava uma questão para o empreendedor. Quando você vai projetar um condomínio, você pode simplesmente construir tudo e vender. Então, você constrói tudo. Aí, claro, quando você vai vender, para que essas unidades tenham uma existência autônoma e individualizada, você precisa fazer um procedimento no registro de imóveis. Então, você vai lá e faz uma instituição e especificação desse condomínio para que ele passe a existir juridicamente. Então, não basta eu construir um prédio, não basta eu construir um conjunto de casas para eu ter um condomínio edilício. Eu preciso fazer uma instituição e especificação lá no registro de imóveis. Pois bem, só que se eu quiser vender essas futuras casas antes de terminar a construção, eu tinha um porém, porque a Lei 4.591 diz que se você pretende vender uma unidade futura, você precisa fazer um procedimento chamado incorporação imobiliária. Então, você precisa ir ao cartório de registro de imóveis, depositar um extenso rol de documentos previsto no artigo 32 da Lei 4.591, dizendo qual é o projeto que vai ser realizado naquela área. E uma vez feito esse registro da incorporação, então, aí sim você pode começar a vender. Só que para fazer o registro dessa incorporação, o empreendedor precisaria já ter o projeto de todas as casas. Então, ele precisaria definir, ele não precisaria já ter construído, evidentemente, mas ele precisaria definir como que teria que ser cada uma das casas. E o que ocorre na prática? Quem compra uma casa num empreendimento não quer uma casa padrão, na maioria das vezes. Em alguns casos, sim, nós temos até aqui em Jundiaí empreendimentos que são assim. Mas, na maioria dos casos, a pessoa quer construir da forma como ela deseja. E aí nós tínhamos um problema em relação a esse condomínio de casas, porque a casa já tinha uma formatação pronta. E a alteração dessa casa, a alteração desse projeto originário para fazer outro que o adquirente queria, tinha um entrave burocrático muito grande no artigo 43, inciso 4º da Lei 4.591, que era para eu alterar a casa e conseguir registro dessa casa de forma diversa do projeto de incorporação e da maneira como ela foi instituída em condomínio, eu precisaria da anuência de todos os condôminos. Então, em um condomínio de 300 unidades, por exemplo, precisaria da assinatura de 300 pessoas no mínimo, porque se for cônjuges ainda mais, né? Então, isso tornava extremamente problemática essa situação. Então, o anseio era assim, mas eu não poderia ter um condomínio em que a unidade autônoma não fosse a construção, não fosse a casa, mas fosse o próprio lote e a pessoa construísse lá da forma que melhor lhe aprovesse, desde que, obviamente, respeitasse
as posturas municipais e as determinações da convenção de condomínio. E aí, no mundo jurídico, se discutiu intensamente essa questão, mas o entendimento prevalecente é que não era possível fazer isso, até 2017, quando a Lei 13.465 trouxe, então, de forma explícita, o condomínio de lotes para o nosso ordenamento jurídico. E essa lei, de maneira muito interessante, ela previu e deu uma juridicidade mais forte, embora já fosse admitido antes o loteamento de acesso controlado, que foi a primeira modalidade que eu mencionei, e previu o condomínio de lotes também como uma modalidade de aproveitamento do solo. Então, o que é esse condomínio de lotes, basicamente? O condomínio de lotes é uma espécie de condomínio edilício. Então, se ele é um condomínio edilício, vai acontecer aquela circunstância que eu mencionei. Eu vou ter um direito de propriedade exclusivo que incide sobre a unidade autônoma e eu vou ter um direito de compropriedade ou de condomínio que incide sobre as áreas comuns. E o que são as unidades autônomas? No condomínio de lotes é o lote. Basicamente, a definição de lote, ela não decorre da legislação condominial, porque, em regra, um condomínio não tem lote, ele tem unidade autônoma pura e simples. Porém, com essa mudança da Lei 13.465, houve uma remissão à lei de parcelamento do solo e o conceito de lote para fins condominais é exatamente o mesmo conceito de lote para fins de parcelamento do solo. Então, um lote ele pode ser tanto um imóvel independente, gerado por um parcelamento do solo, quanto ser uma unidade autônoma pertencente a um condomínio de lotes. E as áreas comuns são o quê? São as vias de circulação, a portaria, os muros, as áreas de lazer, áreas verdes, tudo mais. Então, diferentemente do que ocorre no parcelamento do solo, no condomínio de lotes, essas áreas comuns são todas privadas. Elas pertencem em condomínio aos proprietários que compõem aquele empreendimento. Ao passo que no parcelamento do solo eu tenho áreas públicas. E isso tem várias repercussões importantes, inclusive repercussões tributárias com relação à cobrança, por exemplo, de IPTU, de taxas municipais. Também no próprio condomínio de lotes, como as áreas são privadas, o fechamento dele, claro, desde que o empreendimento em si tenha sido aprovado pelo município, mas o fechamento dele é de pleno direito, ao passo que no parcelamento do solo, o fechamento depende da concessão feita pelo município. Então, dito isso, a gente tem aqui uma ideia do que é um condomínio de lotes conforme a regulamentação dele no Código Civil. O condomínio de lotes, ele pode já estar pronto, devidamente construído, e o que a gente vai entender por construído? O muro, a portaria, as áreas comuns, toda a infraestrutura estar pronta. Se isso tudo estiver pronto, então eu já tenho um condomínio devidamente feito. Eu posso ir ao cartório de registro de imóveis e instituir e especificar o condomínio, tal qual ocorre quando o prédio está pronto, quando a gente pensa num condomínio edilício mais tradicional, por assim dizer. Mas se o empreendedor quer vender essas futuras unidades e ele não fez nada ainda, nós temos uma gleba, um terreno bruto lá em que não foi feito absolutamente nada. Ele pode vender essas futuras unidades autônomas, esses futuros lotes? Pode, mas aí nesse caso ele precisa previamente fazer um registro da incorporação imobiliária. E a incorporação imobiliária vai prever o quê? A construção das casas nesses lotes? De maneira nenhuma. Ela vai prever a construção da infraestrutura comum. As casas depois vão ser feitas pelos próprios adquirentes e vão ser averbadas nas matrículas das unidades autônomas, tal qual ocorre com as casas construídas em lotes pertencentes a parcelamento do solo. Então, esse é um ponto importante. Como na aparência, esses condomínios de lotes eles são muito parecidos com os loteamentos de acesso controlado, existe, como eu disse no começo, uma certa confusão, embora são dois regimes jurídicos diferentes. Se a gente lê o Código Civil, a gente vai ver que o Código Civil é muito claro ao dizer que aos condomínios de lote se aplicam as regras do condomínio edilício, no que couber, e as regras das incorporações imobiliárias. Então, o Código Civil, a Lei 13.465, ela colocou o condomínio de lotes nesse bloco de aproveitamento do solo similar aos condomínios edilícios. Ela não colocou
esse empreendimento como algo, uma espécie de parcelamento do solo. Mas qual que é o problema? Existe uma controvérsia muito grande e são vários entendimentos na seara do direito imobiliário de qual é efetivamente o regime jurídico que tem que aplicar no condomínio de lotes. A meu ver, a lei foi muito clara e seria o regime condominial e ponto. As leis municipais podem, ao regulamentar essa figura, exigir que alguns requisitos urbanísticos sejam observados, como, por exemplo, tamanho mínimo de lote, testada, enfim, dentre outros. A lei municipal pode colocar, inclusive pode puxar as regras que seriam para loteamentos também. Não, isso está dentro da autonomia municipal. Mas o que a gente está dizendo aqui é que a lei de parcelamento do solo não vai se aplicar pura e simplesmente a esses condomínios de lotes. Porém, existe gente que defende isso, defende que a lei de parcelamento do solo se aplica, e aí é muito discutido em quais pontos ela se aplica. Tem gente que acha que ela se aplica, inclusive, para fins de requisito de registro, e tem gente que entende que todo o procedimento registral e civil segue a lei de condomínios e o Código Civil, ao passo que os requisitos urbanísticos deveriam observar a Lei 6766. Então, é uma questão realmente controversa. E no meio dessa questão, nós vamos entrar exatamente nesse tema, que é o tema proposto, e que seria uma maneira de nós potencializarmos a utilização desse instituto, que é o condomínio de lotes, que seria essa ideia de subcondomínios. Então, para a gente pensar em subcondomínios, nós estamos pensando normalmente em empreendimentos, isso é o mais comum, não é que haja uma limitação legal, até porque a regulamentação legal do subcondomínio ela é quase, não vou dizer inexistente, mas ela é mínima. Então, normalmente essa figura de subcondomínio é utilizada quando eu tenho mais de uma destinação, mais de uma modalidade de uso dentro do mesmo empreendimento. Então, muitas vezes eu posso ter por exemplo, um conjunto de 3 torres, né, pensando num condomínio mais tradicional, conjunto de 3 torres em que uma vai ser puramente residencial, a outra vai ser comercial e a outra vai ser um edifício garagem, por exemplo. Tudo isso pode compor um mesmo empreendimento, mas vocês percebem que as regras referentes a cada uma dessas torres são diferentes. O grau de uso que é feito é diferente. Os direitos, muitas vezes, que vão ser atribuídos ali também podem ser diferentes. Então, é possível você criar como que se fosse um subcondomínio, um condomínio dentro de um condomínio, para ter uma regulamentação específica dessa torre residencial, uma regulamentação específica da torre comercial e uma específica da torre garagem. Todos eles compõem o mesmo empreendimento. Eu poderia separar e fazer 3 empreendimentos diferentes? Sim, eu poderia, mas aí seria necessário eu fazer o parcelamento do solo previamente, criando 3 lotes, 3 grandes lotes, e aí eu criaria em cada um deles um empreendimento unitário. Só que isso muitas vezes não é vantajoso do ponto de vista do empreendedor, porque existem questões, muitas vezes, da questão da ocupação do solo, da taxa de ocupação do solo, do potencial construtivo. Então, pode ser interessante você manter tudo em um mesmo empreendimento, além do ganho de escala, muitas vezes, que você tem de fazer um empreendimento único, em que há uma conexão ali entre as várias partes, e também da própria ideia, né, de um certo estilo de vida que é vendido em empreendimentos mais modernos, em que você vai ter no mesmo lugar o seu trabalho, no mesmo lugar o seu lazer, no mesmo lugar a sua casa. Então, de uma maneira muito geral, quando a gente fala de subcondomínio, a gente parte dessa ideia. E aí, o que o mercado começou a imaginar dentro desse contexto? Basicamente que para cada um desses subcondomínios seria interessante ter uma gestão diferente. Então, você tinha um gestor para esse residencial, um gestor para o comercial e um gestor para o garagem, para seguir nesse nosso exemplo. Claro que você precisa ter um síndico geral, porque o condomínio é unitário, e com isso ele precisa ter um síndico, que é um requisito legal. Mas essas divisões desse condomínio teriam uma gestão mais apropriada
para elas. Inclusive, o rateio de despesas seria diferente, observaria efetivamente o que é utilizado por cada um dos subcondomínios. Então, você tem a grande vantagem pensando em fazer esses subcondomínios, você tem a grande vantagem de criar uma estrutura gerencial individualizada, de criar regras mais específicas para aquele, para aquele bloco, né, para aquele setor, e também você pode de poder criar diferenciação entre os vários segmentos, com a manutenção de uma vantagem de ter um empreendimento único, e todos os benefícios que isso pode apresentar naquele caso concreto. E aí, essa figura de subcondomínio, na verdade, ela não tem uma regulamentação na Lei 4.591. Na verdade, a Lei 4.591 apenas menciona que no mesmo empreendimento eu posso ter conjuntos de edificações, ou seja, eu poderia ter vários prédios e, com isso, a convenção precisa regulamentar as relações entre esses vários prédios, né? Então, o documento fundamental, o documento mais importante para que um subcondomínio venha a ser estruturado de uma maneira segura, de uma maneira eficiente, é a convenção condominial. A convenção condominial precisa fazer todas essas distinções e criar um regulamento para cada um deles, sem prejuízo da possibilidade do regulamento interno de cada um deles trazer ali os requisitos, né, mais detalhados. E aí nós temos também uma outra situação que ela é muito próxima desse subcondomínio, embora a gente não deva confundir as duas, que é uma regra que consta do artigo 6º da Lei 4864 de 1965, uma lei que tentou trazer incentivos para a construção civil, e essa lei previu a possibilidade de desdobramento das incorporações. Então, eu poderia, pensando que eu teria por exemplo, um empreendimento com várias torres, vários blocos, eu poderia prever incorporações diversas no cartório, em que cada uma abarcaria uma dessas torres, por exemplo, e com isso eu teria alguns benefícios, como inserir um direito de carência em cada uma delas e o prazo desse direito de carência correr separadamente e tudo mais. Então, eu tenho basicamente, né, como eu disse, a regulamentação legal ela é muito escassa, mas eu tenho a possibilidade, então, de ter esse condomínio, esses subcondomínios, essa divisão do condomínio em subcondomínios, e com essa divisão, basicamente o que vai estruturar, pensando no condomínio propriamente dito, o que vai estruturar é a convenção condominial. A convenção condominial ela é importantíssima para regulamentar as relações internas em cada uma desses setores condominiais, mas também para regulamentar a relação entre eles vários, para evitar conflitos e maiores problemas. E eu posso, antes mesmo de já ter a construção, pensar num empreendimento que vai ser composto de subcondomínios e fazer o lançamento escalonado dele por meio do desdobramento da incorporação no registro de imóveis, né? Prevendo aí que vão ser várias incorporações, uma para cada uma dessas torres, desses segmentos. Então, basicamente, na experiência condominial edilícia, nós temos essas circunstâncias. E aí a grande questão que se coloca é, bom, pensando em condomínio de lotes, né, o que a gente pode extrair de toda essa experiência? Como eu disse, na minha visão, o condomínio de lotes ele se sujeita ao regime do condomínio edilício e ao regime da incorporação imobiliária. Então, todas essas previsões, naturalmente, são aplicáveis ao condomínio de lotes. Então, é possível a gente imaginar um condomínio de lotes que vai ter uma vertente, por exemplo, residencial, e aí ele é estruturado de um jeito, uma outra parte condominial de lotes também, que vai compor um aspecto comercial ali daquele mesmo condomínio, que pode ser, inclusive, não precisa necessariamente ser fechada, pode ser aberta, porque o condomínio ele não tem a obrigação de ser fechado, ela pode ser aberta para permitir ali a utilização, por quem tiver interesse né, dessas lojas, enfim, desses comércios ou empresas que se instalem ali. Posso ter também anexo pensando até inclusive um shopping center ou algo do tipo. Então a gente pode trazer essa experiência
do subcondomínio, que é uma experiência que já vem sendo praticada no mercado em uma escala razoável, em relação aos empreendimentos condominiais comuns, nós podemos trazer essa experiência para dentro da ideia de condomínio de lotes e criar dentro do empreendimento como um todo, criar vários condomínios de lotes, por exemplo, que atendam a essas necessidades, eventualmente de usos diversos. Como eu disse, os subcondomínios eles nasceram pensando nessa questão do uso diverso, mas não é obrigatório que o uso seja diferente. A questão é que a convenção pode prever essas diferenças, separações, mas não é obrigatório que um seja comercial, outro residencial. Mesmo dentro de residencial, é possível que, do ponto de vista de mercado, seja interessante fazer alguma distinção, criar esses subcondomínios separados. Às vezes até há uma questão, por exemplo, de padrão construtivo, uma questão de valor de venda, enfim, pode ter aí alguma justificativa para isso. Então, assim, o que a gente pode ver é que o condomínio de lotes, ele, apesar de ele em si ter uma regulamentação legal muito pequena, ele puxa toda essa experiência e todo esse regramento dos condomínios edilícios e permite com que a gente utilize essa experiência e essas regras para criar empreendimentos que atendam eventualmente às necessidades daquele empreendedor e daquele mercado consumidor no qual ele pretenda lançar aí o seu produto, né? Então, a gente pode, especialmente quando a gente conjuga realmente um interesse comercial com um interesse residencial e eventualmente outras questões que podem surgir nesse empreendimento. Então, a princípio, assim, não vou me estender muito, mas eu queria trazer essas ideias gerais, essas noções, talvez bem elementares, mas que trazem aqui um cenário para que a gente possa discutir o que vocês entenderem relevante, mas que são informações que permitem com que, tendo em vista a necessidade concreta do empreendedor, a gente possa começar a pensar em qual a solução jurídica aí que pode ser utilizada e ver que no âmbito aí do condomínio de lotes a gente tem uma elasticidade. Então, o condomínio de lotes ele não vai ser necessariamente algo como o Washington até comentou no começo, aquele padrãozinho, simplesmente, que tem ali as casinhas e acabou. Quer dizer, a gente pode ter essa figura, mas pode ter muitas outras, né? Inclusive, eu tive até um caso interessante no cartório, em que a empresa ela fez um loteamento de acesso controlado, então era um loteamento até relativamente grande, e já havia até previsão no momento do loteamento, e dentro desse loteamento ela reservou alguns lotes, dentro dos quais ela fez um condomínio de lotes. Então, existe um condomínio de lotes dentro de um loteamento de acesso controlado, né? E aí teve alguns desafios aí a superar, porque eles queriam que houvesse um aproveitamento recíproco da área de lazer desse condomínio de lotes pelo pessoal do loteamento, enfim, mas foi uma estruturação possível, né? Então eu achei assim curioso que eu falei, tem dupla segurança, né? Porque o loteamento de acesso controlado já tem ali a sua portaria, o seu controle de acesso, e o condomínio de lotes tinha mais um controle de acesso. Mas é isso que eu gostaria de compartilhar e eu fico à disposição aí para a gente conversar e debater. Muito obrigado, né? Agradeço novamente aí o convite. É sempre um prazer estar aqui junto com vocês. Obrigado. Obrigado. Olha, a gente vai agora, vamos entrar aqui no debate, no bom sentido. Eu acho que a gente precisa trazer para o mercado. E aí, vou sugerir, Rocha, vou passar a bola para você, depois ali para Avelar, para a gente tentar trazer uma abordagem mais mercadológica, ou seja, trazendo inclusive situações que a gente está vivendo aqui em Pernambuco, para a gente compartilhar e ver se a gente consegue trabalhar em cima delas aqui. Bom, eu acho que você falou bem demais, a gente realmente queria ouvir isso aí, pelo menos eu queria ouvir o que você falou aí, é um reforço aqui para o que a gente está pensando. Então, queria trazer, como eu sou engenheiro, eu queria trazer aqui uma questão bem prática para que a gente possa discutir. Vamos imaginar
que a gente vai utilizar essa lei de condomínio de lotes, 13465, como um instrumento de planejamento urbano, né? A gente sabe que os planejamentos sempre vieram dos loteamentos, tanto aberto como fechado, mas a lei 13465, ela também permite, imagino que a gente possa fazer grandes planejamentos urbanos, né? Então, são casos até reais aqui que a gente está trabalhando nesse momento. Você pode fazer um condomínio de lotes, onde você pode criar toda a infraestrutura, né, desse condomínio, né, fazer a instituição dele como lotes, não como construção, mas como um condomínio de lotes, e já deixar as destinações daqueles grandes lotes, grandes glebas, para que você possa, para que o mercado possa trabalhar. Não precisa ser nem de um empreendedor só, pode ser de vários empreendedores, vários construtores, vários incorporadores, né? Então, nesse caso, eu acho que o que você falou aí, eu imagino que pode se encaixar perfeitamente nesse modelo que eu estou aqui externando, né? Quando a gente poderia fazer um grande condomínio de glebas, deixar isso para ser trabalhado aí nos próximos 15, 20 anos, na medida que o mercado fosse demandando certo tipo de construção, sem precisar aprovar os projetos inicialmente, né? Se aprovar apenas o condomínio de lotes, na medida que as coisas forem acontecendo, vai se fazendo as aprovações, juntamente aí com a prefeitura do município. Eu imagino que tudo que você disse, chega nesse ponto que eu tô falando aqui, né? O que é que você acha? Tem, sem dúvida, a grande vantagem do condomínio de lotes é exatamente permitir a flexibilidade construtiva, né? Você pode construir ali, desde que, obviamente, atenda às regras da convenção, mas você pode construir ali da maneira como desejar e não há um prazo específico, né? Eu, assim, colocaria só uma. Mas isso não tem nada a ver digamos assim, com a ideia prática que eu acho que ela funciona, ela pode funcionar muito bem como instrumento de planejamento. Mas eu teria uma resistência a chamar de condomínio de glebas, porque embora a gente pense em gleba, pensando talvez na ideia de uma extensão, é, como o condomínio ele vai implicar uma urbanização como um todo, eu preferia chamar de lote ainda que fosse grande. Porém, dá para fazer uma ressalva numa situação em que talvez esse lote resultante ele poderia ser chamado de gleba, que existem alguns casos em que o município ele prevê um tamanho máximo de lote e, de repente, o que excedesse esse tamanho poderia vir a se configurar uma gleba, talvez pelo potencial de novos empreendimentos em cima dessa área. E aí a gente até poderia falar disso. Mas isso é uma questão menor, não é uma questão, não afeta em nada, é só uma questão terminológica que eu penso. Mas eu entendo que a ideia, quando você diz o condomínio de gleba, seria exatamente de deixar áreas voltadas talvez para novos empreendimentos, né? Não só uma construção de uma casa, por exemplo, ou de um comércio simples, mas uma construção de subempreendimentos. Isso. Eu imagino que seja essa a ideia, né? Então, assim, a princípio, isso é possível, né? Claro que um ponto que talvez aqui seja muito importante avaliar, junto ao município, é qual a regulamentação municipal para essa aprovação, porque, de repente, se for aprovado como um condomínio de forma simples, vamos dizer assim, pode ser que um futuro empreendimento pensado venha a ser obstaculizado depois pela legislação municipal. Então, ainda que não se saiba com exatidão qual vai ser esse empreendimento, é possível que o município já dê algumas diretrizes, né? Já tem algumas diretrizes do que vai ser feito. Agora, o que que vai acontecer aqui? Aí a gente, dependendo do que for ser feito, nós vamos entrar numa situação jurídica mais complexa, porque, por exemplo, tudo bem, eu criei X áreas, né? Criei 10 áreas, vamos dar um exemplo aqui. Criei 10 áreas grandes, criei um sistema viário, criei toda uma, né, enfim, portaria, tal, toda a estrutura.
E essas áreas eu não sei bem ainda quais empreendimentos. A questão é a seguinte: cada uma dessas áreas vai estar sendo uma unidade autônoma dentro desse condomínio. Se, por exemplo, eu quiser levantar lá nessa área, eu vou levantar um prédio aqui, fazer um prédio de apartamentos grande. É possível, em tese, sim. Só que aí eu estou tornando uma situação mais complexa em que eu vou ter que voltar e alterar a especificação desse condomínio para incluir essa situação, esse novo condomínio edilício, esse novo prédio. Por quê? Porque eu não tenho ali um terreno independente, como seria do parcelamento do solo, em que eu posso simplesmente levantar um prédio e transformar esse prédio em um condomínio edilício. Eu posso ter um prédio, não ter, se a convenção me autoriza, não tem problema. Agora, para eu transformar esse prédio em condomínio edilício, dentro de um condomínio já, então seria como se fosse, vamos colocar muito entre aspas, um condomínio de segundo grau, porque eu tenho um condomínio ali que é o condomínio de lotes e eu vou criar um condomínio dentro dele, que seria, por exemplo, esse prédio dentro. Se isso for projetado desde o início, então esse prédio ele vai estar compondo esse grande empreendimento, talvez até mesmo como um subcondomínio que a gente colocou, e não vai ter maiores dificuldades. Agora, se eu simplesmente deixo que vai ter uma área de terras que pode vir a ser ocupada para a construção de um prédio, ou para isso ou para aquilo, tudo bem, eu posso fazer esse prédio, mas quando eu for criar a estrutura condominial, eu não tenho essa informação e essa pré-criação da estrutura condominial no momento da incorporação, no momento da instituição desse condomínio de lotes. Então, eu precisaria alterar a instituição como um todo para incluir esse subcondomínio para ele funcionar ali dentro. É diferente, por exemplo, se eu fizer pura e simplesmente um hotel, né? Se eu fizer um hotel, é um empreendimento comercial que não vai ter uma estrutura jurídica diferente, basta ter uma construção e aquilo é explorado economicamente. Mas se eu quiser fazer um novo condomínio ali dentro, me parece possível, e aí me parece que tem esses dois caminhos. Ou você já prevê, só que aí não teria a vantagem que o Washington levantou, que é de não saber ainda o que exatamente o mercado vai aceitar ou não, mas aí eu poderia já prever e com isso já estaria visto que vai ter um subcondomínio ali e no momento em que fosse construído já estaria tudo basicamente regrado por projetos anteriores, não teria que se fazer, um procedimento seria mais simples. Agora, se eu prever que eu posso construir isso e que isso pode vir a ser um novo condomínio, tudo bem. Feito isso, eu preciso aí readequar essa instituição do condomínio de lotes para que, de fato, ele contemple esse prédio de apartamentos, por exemplo, como um subcondomínio. Então, só torna o procedimento um pouquinho mais complexo depois, do ponto de vista pensando aqui em registro de imóveis, né? Torna um pouquinho mais complexo, mas me parece que seria possível. É claro que, desde o começo, eles precisam já ter um regramento mínimo do tipo, vai ser uso comercial, vai ser destinado a um possível empreendimento de prédio e tal. Isso precisa ter alguma diretriz mínima, porque senão pode esbarrar depois no problema que as pessoas que compraram as outras áreas podem se opor a essa utilização, porque essa utilização vai estar regrada ali na convenção e na instituição condominial. Então, essas seriam só as considerações sobre essa ideia. Marinho, passar aqui a palavra da Avelar. Enquanto falou, Washington, que você já conhecia, Avelar relembrando o ex-presidente aqui da casa e também empreendedor da região metropolitana e também da capital aí, com empreendimentos diferenciados, a ACLF. Então, Avelar, a palavra é sua, bem-vindo e vamos ao debate. Obrigado pela palavra. Marinho, parabéns primeiro aí por toda a sua trajetória, pela aula didática que você deu aí, rememorando para a gente aqui todo o histórico da construção, né, dessa figura que a gente está tratando aqui, que ainda tem um certo caráter ainda, vamos dizer assim, meio difuso e ainda não muito esclarecido, e aí cabem várias interpretações. A gente trabalha aqui muito com a criação está começando a trabalhar com a criação de bairros planejados, certo? E o grande problema do bairro planejado, quando você começa, é que ele cai no loteamento e as áreas comuns passam a ser do público. E o bairro planejado, na realidade, ele é
espécie de resposta ao desordenamento urbano que existiu nos últimos 50 anos, no qual todo mundo procura regras mais bem cumpridas pela edilidade, ou seja, o espaço público ser realmente controlado, com segurança, que não se faça qualquer coisa, que o cara não coloque uma barraquinha na esquina e porque o vereador XYZ determinou, a gente não consiga tirar a barraquinha que não fazia parte da parte original do projeto. Então, o bairro planejado ele vem para isso, ou seja, dar à própria comunidade que está ali o controle do dia a dia e das regras e da segurança que vai ter ali dentro. Só quando a gente passa para a edilidade, a gente fica em dúvida. Quando a gente passa no condomínio de acesso controlado, loteamento controlado e acesso controlado, a gente tem um problema que lá na frente muda o prefeito, isso pode ser questionado, vem Câmara de Vereadores, Ministério Público e voltamos para o caminho anterior. Realmente a gente vê como a Lei 13.465 um passo no caminho da segurança jurídica de, uma vez criada uma estrutura dessa, no qual você, por convenção do condomínio lá atrás, cria a regra do jogo e como vai ser utilizado tanto o espaço privado quanto o espaço público, você cria uma figura na qual você possa ter um controle em cima disso. Então, dito isso, uma coisa que ficou muito clara para mim, e para mim acho que é a essência de tudo que a gente está discutindo aqui, é que uma boa convenção do condomínio feita lá atrás, com a regra do jogo, de tudo que vai ter lá para frente, seja se vai ter nova edificação, como é que vai ser isso, como é que vai ser o rateio de custo em relação à próxima edificação do espaço público. O espaço público, eu digo, é tudo aquilo que é dividido ou que foi convencionado que vai ser dividido o custo. É daí onde está, vamos dizer assim, a arte do negócio. Ou seja, se você acerta nisso daí, tudo mais para frente está mais bem resolvido. Né? Aqui, na verdade, os casos que a gente teve foram realmente casos mais simples, porque foram empreendimentos residenciais, né? Aqui em Jundiaí é muito comum, existe muitos conjuntos de casas, né? Então, eles vêm se estruturando da maneira, aí tem casos de loteamento de acesso controlado, casos de condomínio de casas mesmo e casos de condomínio de lotes. O pessoal às vezes utiliza também de uma maneira mais simples. Agora eu não me recordo 100%, mas eu não sei se foi condomínio de lotes, que aqui a gente tem também, pela proximidade com rodovias como a Anhanguera e a Bandeirantes, a gente tem casos de muitos polos logísticos, né? Então, com várias áreas que são utilizadas especialmente para a construção de grandes galpões que eventualmente são alugados e tal. Em muitos casos, a instituição condominial. Eu só não me lembro de cabeça, mas eu estou achando que foi condomínio tradicional, porque tinha condomínio edilício mesmo, porque tinha construção. Essa questão do potencial construtivo, ela é bem interessante, inclusive porque existe uma possibilidade, segundo o Código Civil, de você atribuir uma fração ideal proporcional ao processo, ao potencial construtivo, né? Porque, claro, às vezes a pessoa que tem um potencial construtivo maior, não é que ela vai utilizar ele inteiramente, mas ela tem um benefício econômico maior para aproveitar aquele imóvel. Então, uma das possibilidades de atribuição de fração ideal é exatamente o potencial construtivo. Agora, a questão do potencial construtivo permanecer o mesmo ou não é uma questão realmente complicada, porque aí eu penso que, assim, em regra geral, a legislação municipal, da mesma forma que, por exemplo, eu tendo um lote fora de um condomínio, a prefeitura pode alterar o regramento urbanístico que envolve esse imóvel, e com isso, muitas vezes, eu tenho entre aspas, um prejuízo, né? Porque eu perca aí um potencial construtivo, ou eu tenho que me sujeitar a uma certa limitação. Da mesma maneira, isso pode ocorrer dentro desse empreendimento. Por quê? O condomínio de lotes, por mais que ele seja, obviamente, a área integralmente privada, essas construções que vão ser feitas, elas precisam observar as posturas municipais e a convenção de condomínio. Então, se a legislação municipal sofre uma oscilação, realmente você tem aí um problema, né? Porque eu não consigo visualizar um instrumento que possa garantir
os adquirentes contra uma alteração de legislação municipal. Embora, claro, talvez um caminho ali para o entendimento do município, alguma coisa, seria um regramento no próprio plano diretor, na própria legislação urbanística municipal, garantindo que uma vez concedido potencial tal para aquele empreendimento, que ele vai ser mantido, alguma coisa nesse sentido. Agora, uma sugestão que você mesmo levantou e que eu achei realmente interessante, acho que talvez pensando do ponto de vista privado e contratual, o caminho é realmente a convenção prever, caso a distribuição do potencial seja diferente digamos assim, seja diferente de uma distribuição mais igualitária, é prever que talvez, se houver uma mudança global ali do potencial, que a distribuição vai observar os mesmos percentuais que eram anteriores, né? Algo nesse sentido, talvez tentaria manter um equilíbrio, porque presumivelmente quem comprou uma área com potencial maior talvez gastou mais, né? Talvez a área seja maior e tenha um potencial maior, ele desembolsou um valor. Então, para manter, Caminhão. né? Seria como preservar, né, o direito do protocolo, né? Sim, sim, exatamente. Seria para preservar, né, o direito ali, exatamente do que ele preservar até um equilíbrio econômico, né, dessa compra que ele fez, né, do que ele efetivamente adquiriu, né? Então, eu vejo assim a solução que você mesmo colocou, que eu consigo ver como algo que possa minimizar o problema. Mas realmente, como a legislação urbanística é um interesse municipal e pode ser realmente alterada, né? O ideal é que não fosse alterada de maneira abrupta nem nada, sem uma participação da sociedade, sem todo um estudo, mas isso de fato poderia acontecer, como poderia acontecer num empreendimento aberto da mesma forma, né? O mercado não para, o mercado é dinâmico, e então, os empreendimentos estão acontecendo. O que é que está acontecendo na prática? A gente da capital está tendo um pouquinho mais de conhecimento, mas de uma ferramenta muito nova. O pessoal do interior não está, tá certo? Gravatar com uma praça importante, você vai para municípios que têm hoje áreas que já estão e, veja, e ainda estão precisando entrar mais, dialogar, assim, precisa entrar mais nesse debate, mais nessa conversa, estar mais presente com a gente, né? É isso que eu quero dizer. E veja, eles são fundamentais, a capital sempre. Mas como é que a gente vai fazer esse debate de condomínio de lote sem Caruaru, sem Petrolina, sem Gravatar, por exemplo? Estou só dando exemplo, tem muitos outros municípios, né, Sandro? Então, a gente está se deparando com isso. A gente tendo que fazer os desmembramentos, ao invés de submeter o master plan à aprovação, por questão do tempo, o primeiro não pode parar. Só que a ferramenta está aí, só que a gente está ainda precisando se familiarizar com ela, não somente os cartórios, meu querido Roberto, mas a gente também, o mercado como um todo. Então, veja, vamos juntar pelo menos, querido Marinho, o que a gente conversou até aqui. Aí, o Washington deu um exemplo daquele master plan que você vai aprovar, mas sem saber ao certo o que é que vai colocar nas glebas. Me permita falar em glebas aqui, para diferenciar do lote, que aqui a gente pensa muito quando raciocina lote e lote de, tá certo? Lotes menores, tá certo? Pega esse exemplo, Sandro, eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente tentar raciocinar juntos nesse modelo aí. Boa tarde. Marinho, parabéns aí pela explanação, e é um tema que é vibrante, enriquecedor. Certo? A gente está aqui no Recife agora passando por um momento de revisão legislativa. A gente está revisando justamente a lei de uso, parcelamento e ocupação do solo. E aí existem várias vertentes, né? Tem uma vertente que diz que não precisa, em momento nenhum, citar condomínio de lotes na legislação, porque se pode condomínio edilício, pode condomínio de lotes. Isso pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem. Quando ele não regra, a gente pode fazer de qualquer jeito. Quando ele começa a regrar, pode acontecer algumas aberrações, como cidade que, mesmo na instituição de condomínios edilícios, horizontal, eles pedem doação de terra, doação de área verde, doação de equipamentos comunitários, né? Então, tem que se tomar cuidado com essa regração para não criar excessos e querer transformar o condomínio de lotes em algo assemelhado a um loteamento. São questões distintas. Outra questão no estabelecimento da legislação é a intenção, né? A gente tem os bem intencionados e tem os mal intencionados. Tem gente que vai usar qualquer instrumento como bula a uma exigência de melhores condições
da cidade. Ou seja, o loteamento ele é feito e se exige a doação de áreas públicas para que a cidade se construa. Se abram ruas, se criem praças, áreas verdes, equipamentos comunitários. Esse é o princípio da exigência de doação do loteamento. E existem vários empreendedores que buscam alternativas para lá essa doação e aumentar seu potencial de área privativa, né, sem se preocupar minimamente com a qualidade da ambiência urbana. Existem empreendedores que, mesmo não sendo obrigatório, estão doando rua, estão abrindo praça, estão fazendo espaços públicos de extrema qualidade, fazendo, às vezes, algo ornamental, promovendo a infraestrutura urbana para as cidades, a qualidade urbana para as cidades. A gente tem hoje no Brasil já diversas empresas que atuam nesse sentido. E elas estão construindo as cidades, Roberto. Praças, ruas, equipamentos que são privados de uso público e restrito, e ficando responsável, inclusive, pela manutenção desses espaços. Veja que avanço. Mas isso não é regra, Betinha. Tem gente que vai buscar a lei para burlar. E essa é a grande dificuldade do legislador em estabelecer um regramento que possa contemplar todas essas possibilidades e, ao mesmo tempo, coibir os excessos. Perfeito, perfeito. Marinho, pronto, um bocado de material aqui para você voltar ao bate-papo e depois a gente escutar também. Ou melhor, desculpa, vamos ouvir o Valdeci e depois a gente lhe devolve a palavra. Bem, na verdade, a minha pergunta é assim, é um instituto novo, né, a gente está vendo aí, e ao lado de outros institutos, multipropriedade, condomínio geral, sim, tem vários aí. Essa pergunta é aberta aos colegas, registradores, André saiu, a todos os empreendedores, ao palestrante, ao bate-papo, né? Como é que a gente chama o bate-papista, né? Como seria o nome? Então, a pergunta é, esses institutos novos aí, o que é que o mercado, como é que o mercado está respondendo? Porque, por exemplo, eu não me recordo de ter registrado uma multipropriedade. Condomínio de lote, eu também acho que ainda não. Roberto. Então, a pergunta é ampla, assim, para a gente ver como é que o mercado está respondendo a essas novidades. Agora, então, Roberto, aproveita aí, fala e entra no. Você acha que não ia, a gente ia dispensar a sua participação? Bem, primeiro parabenizar também ao colega Marinho, né? A explanação, a clareza, a tranquilidade, assim, muito legal. Eu percebi algo na explanação dele, que várias vezes ele vai dizendo que o mercado avalia, o mercado deseja, e depois a turma da retaguarda jurídica, ela precisa se virar para conseguir dar concretude no que aqueles que estão na linha de frente, que lidam com os anseios, né, encontram. E aí, o que eu estou vendo aqui é, mais uma vez, isso. A parte do condomínio de lotes, em que você transforma o lote não uma casa como uma unidade autônoma, e, portanto, poder, né, vendê-lo e aquilo que no loteamento normal vai poder virar área comum, essa é o grande amadurecimento que a gente tem aí desde 2017. Aí surge essa próxima questão que foi colocada pelo colega Marinho, que eu acho extremamente lúcida e viável, que é você, na largada, imaginar que você tem condição de já prever ali subcondomínios. Porque o condomínio de lote, inevitavelmente, ele é uma grande instituição de condomínio. Mas eu posso prever, eita, então eu vou conseguir aqui ter o residencial, o empresarial, o shopping, então eu tenho essa instituição de condomínio mãe, ou guarda-chuva, e eu vou ter esses outros subcondomínios que gerarão unidades autônomas que já foram denominadas aqui de netas. Até aí é bem vanguardista, mas muito legal e parece que bem estruturado. Eu peço aos juristas que eles, por favor, encontrem uma solução. Então eu renderia homenagem. Perfeitamente. Marinho, agora é você. Desculpe aí, viu? Imagina, Aqui a demora aqui na troca de imagina. ideias. Não, eu estou achando muito interessante todos os pontos que foram colocados. Realmente a gente vai conseguindo ampliar uma visão sobre a matéria, né? Eu só retumo aqui, acho que foi o Roberto, né, que falou por último,
Eu só retomo aqui que realmente, com relação ao que eu falei antes, o condomínio de lotes ele te permite uma liberdade construtiva, mas de fato, quando você instala nele um outro empreendimento, aí é uma situação, na verdade, inusitada. A gente está aqui pensando, né? Está aqui tentando criar um caminho, vendo uma regulação, mas é uma situação que eu particularmente não vi na prática, não vi na prática especificamente, e aliás, não vi também muita discussão específica sobre ela, né? As discussões acabaram no geral, né? Não estou falando aqui dessa reunião, mas no geral, as discussões vão mais nos aspectos mais básicos, até esse já seria um aspecto mais avançado. Então, me parece que, assim, construções em si, desde que respeitem a postura municipal e a convenção, tranquilamente ele vai fazer. A instalação de um subcondomínio, para a gente pensar aí de um outro condomínio edilício, aí nós já temos uma situação mais complexa, porque eu estou instalando esse condomínio não em um terreno desvinculado de qualquer coisa, mas em uma unidade integrante de um empreendimento de condomínio de lotes, né? Então, a questão toda é nova. Me parece que a gente pode pensar nessa solução, né? Isso, o tempo vai maturar, o debate e tudo mais, mas me parece que a gente pode pensar nessa solução de talvez em se prevendo critérios ali na instituição desse condomínio de lotes, critérios não totalmente específicos, porque isso não é possível, mas alguns parâmetros dentro dos quais seria possível construir e talvez prever, mas, como eu disse, é uma questão que a gente precisa refletir melhor se isso por si só já gera uma dispensa de anuência. Me parece que, como vai ter uma publicidade, não vai ter prejuízo, a gente poderia defender esse argumento, desde que respeitados esses critérios, esses parâmetros iniciais definidos. O que eventualmente saísse dessa ideia, claro, precisaria de uma anuência, porque na verdade eu estou fazendo, como eu brinquei até antes, criando um condomínio de segundo grau, porque é um condomínio dentro de um condomínio. O subcondomínio típico, que é o que a gente já vê aí no mercado, ele é composto por várias etapas, mas de início já se projeta todas as fases dele. Apenas a execução e a maneira de realmente colocar a coisa em prática é que é fracionada no tempo e pode, inclusive, vir a ser alterada. Aqui a gente está tratando uma situação mais complexa e com mais incertezas, no sentido de que, na verdade, eu estou imaginando aqui vários outros empreendimentos dentro desse, mas eu não sei ao certo como que eles vão ser, né? A gente poderia pensar num subcondomínio de condomínio de lotes muito mais simples, em que, por exemplo, o empreendedor tendo uma área, talvez as 10 glebas, né, que o Guilherme mencionou, eu poderia pensar, bom, aqui vai ser realmente o residencial 1, então vai ter X lotes, vai ter essa estrutura, beleza. Ele vai ser um subcondomínio dentro desse grande condomínio. Eu posso pensar, aqui vai ser um prédio X, que vai estar, mas isso tudo já estaria definido. O nosso grande desafio agora na prática é exatamente os casos que ficam indefinidos. Uma coisa que é importante também a gente lembrar é que, de uma maneira assistemática, o legislador colocou uma regra lá na Lei 6766, que é o artigo 4º, parágrafo 4º, que prevê exatamente uma questão que foi colocada aqui pelo colega que falou sobre os desafios da regulamentação municipal desse tema. E essa regra ela vai nos trazer a ideia de que pode ser criado limitações administrativas, direitos reais, enfim, benefício do poder público, da população em geral e da proteção da paisagem, né? E aí ele coloca ali várias hipóteses. Então, não é de se descartar eventualmente a hipótese de uma área ter que ser deixada externamente a esse condomínio livre para criar uma estrutura, porque a estrutura comum ela não beneficia. Quando eu faço um loteamento, eu beneficio, claro, mais diretamente as pessoas que ali residem, mas eu também estou beneficiando bairros vizinhos que muitas vezes vão se aproveitar de uma praça, de uma quadra ou de qualquer coisa que o seja. Quando eu tenho um empreendimento fechado, normalmente essa pessoa acaba não podendo usufruir desse benefício. Então, o município pode exigir uma contrapartida em prol ali da comunidade vizinha, exigindo que se faça alguma estrutura externa, por exemplo, e que possa ser utilizada. Uma coisa que a gente pode, inclusive, pensar
é exatamente numa certa combinação de institutos, né? O bairro que foi levantado, talvez um bairro seja assim muito complexo para se fazer inteiramente sob forma de um condomínio, mas ele poderia, por exemplo, num primeiro momento se criar alguma estrutura por meio de parcelamento do solo, uma estrutura não tão extensa, e dentro dali criar 3, 4 condomínios que aí atenderiam, que poderiam inclusive ter subcondomínios dentro deles e que atendessem. Isso a gente só, claro, à vista dos casos concretos, a gente tem que ir pensando, mas o bairro, com certeza, ele apresenta grandes desafios, né? Então, assim, e só falando mais uma questão sobre a regulação municipal, de fato, assim, eu penso que no geral, o fato de não ter uma regulamentação municipal específica não vai impedir de fazer o empreendimento. Mas eu acho que vai ser mais seguro se de fato houver uma regulamentação municipal, e aí talvez essa ideia do empreendedor poder já fazer um estudo e levar para o poder público uma proposta, eu acho muito importante, porque muitas vezes, à vista de milhares de pautas que eles têm para resolver, é difícil sentar e regulamentar essa questão, e às vezes podem ocorrer confusões ali com outras matérias, e isso vir a ser o risco, né, de a regulamentação em si ser desfavorável. Mas uma boa regulamentação, ela traz um pouco mais de segurança e até mostra para o empreendedor o caminho, porque pode ocorrer do município entender que há uma limitação até de tamanho de um condomínio, porque é uma questão de mobilidade urbana e tudo mais. Então, esses pontos é importante que eles fiquem mais claros, que eu acredito que vai trazer mais garantias. E aí essa interlocução entre o particular e o poder público é muito importante para que essa regulamentação saia da maneira mais completa, né? Também foi perguntado sobre a resposta do mercado aos novos institutos. Então, o condomínio de lotes ele já tem tido utilização, a gente já teve casos aqui em Jundiaí, mas, claro, todos de forma, como eu expliquei, de forma mais simples, basicamente prevendo ali um núcleo residencial. Com esse grau de complexidade que a gente está discutindo aqui, eu não vi ainda na prática, e a gente é algo que a gente está aqui pensando, né? No direito é muito difícil você dar uma resposta exata e dizer que aquilo lá vale ponto, né? Então, na verdade, assim, a gente está pensando aqui argumentos, pensando ideias e reflexões sobre esse assunto específico. De multipropriedade, eu especificamente não cheguei a ter nenhum caso concreto, mas existem comarcas aqui em São Paulo, até o registro de um colega, que é uma cidade que é Estância Turística, tem muito registro de multipropriedade, tem bastante uso. Então, assim, aí depende, claro, do objetivo negocial, né? Então, os instrumentos, muitas vezes, eles até ficam um pouco letra morta, entre aspas, mas, na verdade, depende do empreendedor, do interessado, de buscar qual ferramenta jurídica pode acomodar o interesse dele. E muitas vezes a gente vai ter que combinar ferramentas jurídicas, e às vezes aquela ferramenta jurídica, por mais que pareça excelente, pode ser que ela não dê conta realmente de todas as demandas, né? Então, assim, basicamente, é isso que me ocorre. Foram levantadas bastante questões, qualquer coisa também fico à disposição, mas novamente agradeço aí o convite, o debate, eu pude aprender bastante hoje também, e eu gosto muito de ver esse outro lado, de entender essas necessidades, né, de quem está do outro lado do balcão, porque isso permite com que a gente possa pensar melhor para além da letra fria da lei, por assim dizer. Então, muito obrigado. Bom, pessoal, acabamos de ver aí um debate de altíssimo nível com um palestrante altamente qualificado. O Marinho Kern, além de ser registrador de uma cidade importante de São Paulo, eu já disse, ele também é doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, e o tema da tese do seu doutorado foi exatamente sobre condomínio de lotes. O que significa dizer que a gente está com a pessoa certa para debater esse tema, uma pessoa altamente qualificada, né? Então, o próximo passo agora, num novo debate, num novo vídeo, vai ser como estruturar, do ponto de vista técnico e jurídico, esses condomínios de lotes. Eu vou fazer aqui uma pequena mostra para que a gente possa ter uma ideia do que virá no próximo debate. Então, nos condomínios de lotes, a estruturação do negócio
tem que seguir o rito da Lei das Incorporações, que é a 4591 de 1964. Embora nos lotes não haja construção, mas o rito do negócio imobiliário é através da Lei 4591, artigo 32. Como há desdobramento das incorporações, porque a gente está se referindo aí a um condomínio com vários grandes lotes, onde cada um dos lotes terá alguma construção, a convenção, os memoriais e os próprios quadros da BNT não são aqueles convencionais que a gente está acostumado e devem levar em consideração toda essa complexidade dos condomínios de lotes. Por fim, uma das principais recomendações do IRIB, que está inclusive no livro do Marion Kern, é que, como a lei é nova e ainda não há uma norma técnica que dê suporte aos condomínios de lotes, a recomendação é a gente utilizar os modelos tradicionais e fazer as adaptações necessárias. Então essa é uma pequena amostra do que a gente precisa debater num segundo momento, que é realmente a estruturação do negócio imobiliário. Aguardem que teremos novidades.